a nossa vida te adore, que a nossa vida, Pai, esteja totalmente derramada diante do Teu altar, porque o Senhor é o nosso amado, o Senhor é nosso amigo, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é tudo para nós. Que a nossa vida esteja sempre, sempre, sempre rendida em louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa batalha de obediência. Nós já fomos, motivados sobre travar uma batalha pela fé. E fomos desafiados a termos uma vida que batalhe pelo amor. E agora nós precisamos ser motivados, desafiados, levados a batalhar sobre a nossa obediência, né? Porque não dá para a gente falar que ama, não dá para a gente falar que tem fé, se nós não formos obedientes. Então nós vamos agora ligar tudo aquilo que nós falamos e eu quero te desafiar a se submeter à palavra de Deus e assim obedecer, para que nós possamos falar convictos que nós amamos, que nós temos fé. Amém? Glória a Deus. Por isso é uma honra, como sempre, estar aqui ministrando a palavra. E toda vez que nós ministramos, antes nós somos ministrados, porque nada que o Senhor não tenha feito em nós, falado conosco, ministrado a nossa vida, nós podemos passar, E quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a lembrar das outras batalhas. Se você não acompanhou, acompanhe. Se você não me conhece, eu sou a Karen. Está lá no YouTube, disponível todas as palavras que foram ministradas nessa trilogia de batalhas. E na batalha do amor, eu falei um pouquinho acerca do desafio que é amar o nosso próximo, Que a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, E Jesus fala que um novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como Cristo amou a igreja, Então, é um desafio muito grande. Eu contei um testemunho que o meu irmão, ele colocou a vida dele, antes da minha. Ele se colocou na frente de uma arma e disse, não, a minha irmã, minha mãe, não, se for preciso, a minha vida. E é um nível de amor que muitas vezes nós não estamos prontos, E nós não estamos mesmo, porque nós somos completamente falhos e dependentes, mas só o Senhor através de nós, Só o próprio Espírito de Deus mesmo através da nossa vida, quando nós nos submetemos à palavra, andamos em obediência, nós conseguimos viver esse nível de amor, E recordando um pouquinho mais, na primeira batalha, que foi a batalha da fé, eu ministrei em Deuteronômio 6 e eu disse acerca da importância de nós, como pais, avós, tios, adultos, instruirmos as nossas crianças, a terem fé, a andarem por fé, Porque a fé ela é construída, ela vai crescendo. Eu gosto muito quando a gente fala que ela é um grão de mostarda, mas vocês já viram a árvore? Um pé de mostarda? É algo grandioso. Então, assim, é algo que a fé a gente vai construindo, ela precisa crescer em nós. E quanto antes isso começar, melhor é, Então, como é precioso as nossas crianças serem instruídas em fé. E esses últimos dias nós temos vivido ataques, assim, muito grandes mesmo, contra as nossas crianças. Nós temos visto uma geração de adolescentes que, infelizmente, estão sendo muito atacados, Estão vivendo muitas coisas que na nossa geração nós não vivíamos, Nós não éramos, parece que, tão atacados, ou pelo menos não tão explicitamente, Então, isso torna muito mais importante essa nossa dedicação para com as crianças. E pensando nisso, Pensando nas crianças, me veio algo na mente e logo foi para o meu coração. O Espírito Santo começou a me ministrar e eu pensei que, sabe, você com certeza, você é adulto, você é cristão, você já teve algum contato com a palavra. Para alguma criança, em algum momento da sua vida, você já falou, ei, é melhor obedecer do que sacrificar. Certeza que você já usou essa frase. As crianças já vão falar assim, minha mãe fala isso. Os meus filhos vão falar, a minha mãe fala isso. Mas todo texto, ele tem um contexto, certo? E refletindo acerca disso, o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração, que é o que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. E talvez você esteja corridinho aí no seu horário de almoço, mas eu sei que a palavra ela não volta vazia. E o Senhor vai te ministrar, ainda que você esteja
na tua correria aí. Se você estiver tranquilo, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo, senão só presta atenção. Eu quero te trazer para esse contexto do é melhor obedecer do que sacrificar, e nós vamos conversar um pouquinho acerca disso. Então, a palavra está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel 15. Coloca aí no chat para mim, 1 Samuel 15, do 17 ao 23. E se você se você é um adulto que já falou para alguma criança, é melhor obedecer do que sacrificar, coloca aí. Eu, culpado. Ai, gente, eu uso muito, né? Mas, como eu disse, é necessário nós entendermos o contexto, né? 1 Samuel 15, na versão NVI, a partir do versículo 17, diz, só para você entender aqui o contexto, Deus deu uma ordem para Saul, ele foi lá, executou, voltou contando como tinha sido para Samuel, e Samuel está exortando, então, a Saul conforme o que Deus havia dado para Samuel na noite, né, que antecede essa conversa. E Samuel disse, versículo 17, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificassem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, tanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Ai. Esse é o contexto do tão usado, é melhor obedecer do que sacrificar. E nesse contexto, Saul recebeu uma ordem do Senhor. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje, a palavra que eu quero que você entenda é que nós precisamos ser inteiros. Inteiros. Saul, ele questiona aqui, ele retruca para Samuel, não, mas eu obedeci, eu fui lá e fiz. Mas ei, o Senhor ordenou que você fosse lá e acabasse com tudo. E o que você fez? Ah, não, mas eu trouxe os bois e as ovelhas para sacrificar o Senhor. Ei, o Senhor não quer o teu sacrifício, o Senhor quer a tua obediência. Ele te quer inteiro, ele quer 100%. 95% de obediência não agrada ao Senhor. Aqui Saul está dizendo, não, mas eu obedeci. E a resposta do Senhor é, ei, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Porque a tua rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes nós somos 50%, 70%, 80%? Quando a gente é 92%, a gente já fica se achando aqui o crente do pedaço. Ei, Deus quer 100%. 100%. Nós precisamos ser inteiros, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E tem momentos da nossa vida que nós estamos sacrificando tantas coisas para Deus. E o que Ele quer é que você seja inteiro na sua obediência. Ah, Karen, mas eu não vou conseguir ser perfeito. Não, não vai mesmo. Nem eu, nem você, nós nunca vamos conseguir. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Espírito e obedecer. Sabe por quê? Porque eu não posso amar só quem eu tenho afinidade. Eu não posso ter fé para a cura e não ter fé para a minha vida financeira. Eu não posso fazer seleção das páginas da Bíblia que eu vou obedecer. Ah, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui eu não vou obedecer. Não tem, eu preciso ser inteiro. É 100%. Deus quer o nosso tudo. Nós vamos falhar, nós vamos errar, vai ter dias que nós não vamos conseguir, mas eu preciso ser inteiro. Inteiro. Deus não quer parte da nossa obediência, Ele quer 100%.
Sabe, queridos, aqui o finalzinho do versículo 22 diz assim, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, o que eu penso? Que nós precisamos nos submeter à palavra. Porque senão nós vamos falhar em sermos obedientes, nós vamos falhar em amar, nós vamos falhar em ter fé. E aí eu fiquei pensando acerca de algo que os fracos, as pessoas que são fracas, o que elas fazem? Quando ela compra um produto novo, chegou lá uma cafeteira, um liquidificador em casa, pessoa fraca, pessoa que não se sente capaz, que ela pensa, meu Deus, e agora? O que ela vai fazer? Ela vai ler o manual. Como é que faz isso aqui? Como é que liga? Como é que encaixa as peças? Ela vai ler o manual. Mas na maioria das vezes, e eu digo 99% das vezes, a gente não lê o manual. Sabe por quê? Porque a gente parte do pressuposto que a gente sabe como que funciona. Né? A nossa arrogância não nos deixa ler o manual. A gente já sai tirando da caixa, enfiando na tomada, ligando e usando. E a gente deixa de aproveitar 100% daquilo ali. Né? Eu lembro que eu tenho uma máquina de lavar louça, que agora está dando um defeito nela lá, que sei lá o que vai ser daquilo. Mas depois que ela apresentou o defeito, eu fui para a internet, falei, meu Deus, o que está acontecendo isso aqui? E aí nós vimos que é muito comum aquilo acontecer e tal, e as pessoas vão explicando ali como é que funcionava, do manual dela, do funcionamento e tal. Coisa que, de repente, nós poderíamos saber antes. Se a nossa arrogância não tivesse nos feito pressupor que a gente sabia como funcionava e só ligado na tomada, a gente poderia ter usado 100% da funcionalidade dela, que a gente tem coisa ali que a gente nem sabe como que funciona, para que funciona, um monte de botão lá que eu nunca nem apertei. Por quê? Porque a minha arrogância não me deixou ler o manual. E o nosso manual é esse aqui. Bem lindo, completo, perfeito, cheio de mensagens do amor de Deus para nós. Só que tem momentos que a gente passa por tempestades na nossa vida. Claro que a gente passa, porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos, né? O fato de nós termos nos convertido não nos dá um selo de garantia de isento de problemas, né? Nós vamos passar por problemas, mas tem certas tempestades na nossa vida que elas derrubam. Sabe quando cai a casa? Caiu, acabou, abandonou? Aquela falta de perdão que te fez perder um amigo, um relacionamento, uma amizade que era de Deus para a tua vida e você perdeu porque não perdoou. Uma traição, seja ela física, emocional, de valores, de respeito, enfim, uma traição que te levou a um divórcio, né? Você perdeu um casamento que é uma aliança do Senhor que deveria ser para sempre, né? Porque aquela tempestade te derrubou. Uma dívida que era para ter sido usado da sabedoria da palavra, da direção de Deus, alguma coisa que você não leu o manual, e aí você não obedeceu, aí você não amou, daí você não teve fé, e aí o que aconteceu? Virou uma falência, você perdeu algo que não precisava ter perdido, porque aquela tempestade ela te derrubou. Né? Um pecado que você não consegue se arrepender, que você não busca alguém para confessar, para ser curado, para ser liberto, aquilo vira uma iniquidade, vira uma coisa tão absurda na tua vida que você perde o teu chamado, o teu ministério, a tua vocação, aquilo que o Senhor te consagrou para fazer, você não consegue porque você não se livrou daquela tempestade, sabe? Estou falando dessas tempestades que derrubam as coisas na nossa vida. E aí, enquanto eu estava pensando nisso, o Senhor me levou lá para Mateus 7. Vou abrir aqui rapidinho. Pessoa bem evangélica, não tinha deixado aberto. Mateus é fácil de achar, né, gente? Mateus 7. Eu vou ler rapidinho para você. Eu tenho certeza que é um texto muito conhecido. Do 24 ao 27. Porém, Mateus 7, tá? Versículo 24 agora. Porém, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha os alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sob areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Vocês entendem a diferença de passar por problemas e deixar que os problemas nos derrubem? Você vê que ambas as casas
Veio vento, veio rio, bateu contra aquela casa, tempestade, nananã. Só que uma estava na rocha e a outra, o insensato construiu na areia. E ela foi derrubada e grande foi a sua queda. O que que diferencia essas duas casas? Uma ouviu e praticou, se submeteu, obedeceu. E a outra ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui. Então, para nós, o grande diferencial da nossa vida vai ser nós nos submetermos e não sermos arrogantes, e não partir do pressuposto que eu sei. Eu não sei de nada, a gente não sabe de nada. Vai ler a Bíblia, vai pedir para o Espírito Santo te revelar, vai pedir para que o Senhor fale individualmente com você, porque a palavra é para todos, mas ela é única. Ela é para todo mundo, mas ela é só para mim. Porque Deus tem uma maneira particular de falar comigo. Então eu não preciso ficar esperando o domingo para saber o que Deus falou com o pastor. Eu tenho que a semana inteira saber o que Deus quer falar comigo. E ali no domingo eu vou compartilhar do corpo, de estar junto, vou receber aquela revelação que vai complementar tudo aquilo que o Senhor já tem falado comigo. Porque eu vou ler o manual, eu vou me submeter, e aí eu vou obedecer. E quando eu obedeço, quando eu pratico, vai vir as tempestades. Mas eu não vou cair. Eu não vou cair. Não vai ser grande a minha queda. Porque, como eu disse lá no começo, o Senhor não quer o nosso sacrifício. Ah, cara, então você está falando que não precisa ofertar, que não precisa jejuar, que não precisa fazer essas coisas que a gente entende. Não, não é isso que eu estou falando. Você sabe que você precisa fazer, né? Os sacrifícios, os holocaustos que eram feitos na época, hoje é diferente. E você tem que fazer, sim. Jejua mesmo, né? Oferta mesmo, doa mesmo. Você tem um coração generoso, não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo é que, para o Senhor, melhor é a tua obediência do que o teu sacrifício. Amém? Então nós vamos parar de ficar sacrificando coisas à toa. E nós vamos nos submeter à palavra e nós vamos obedecer porque nós não queremos ser como o insensato que construiu a casa sob areia. E aí agora uma piada interna aqui. Lá da época da PIB, um pastor falou uma vez, e eu nunca esqueci, que o que caracteriza a obediência são três coisas. Para que eu possa falar assim, fulano é obediente. Primeira coisa, é imediata. Eu ouvi e eu fui e fiz. Se eu pensei, se eu considerei, se eu posterguei, se eu deixei para amanhã, se eu fiquei procrastinando, já não é mais obediência. Já descaracterizou como obediência. Porque para ser obediência precisa ser imediata. Eu ouvi, eu larguei tudo, eu parei tudo e eu fui. O Espírito Santo falou comigo, não importa o que eu estou fazendo, eu vou obedecer a esse comando, a essa palavra. Para que seja obediência, precisa ser imediato. A segunda coisa que caracteriza a obediência, ela precisa ser interna. Karen, o que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, a minha arrogância de não ler o manual, de pressupor que eu sei tudo, a pessoa vai falar, eu já sei, tem que ser imediato. Então, a pessoa vai falar assim para mim, faz tal coisa. Aqui, ó, paro tudo e vou lá fazer. Mas dentro de mim, eu tô assim, não acredito que me pediu de novo para fazer isso. Olha como é desorganizado. Não precisava estar aqui fazendo isso aqui. Dentro de você. Só que o que Deus vê? Ele está vendo a sua atitude ou ele está vendo o seu coração? Ele vê o seu coração. Então, se não for interna, nem adianta você perder seu tempo, porque também já descaracterizou como obediência. Ela precisa ser imediata, mas ela também precisa ser interna, tem que ser com o seu coração. E ela precisa ser inteira, né? Como nós vimos aqui no texto de Saul, 95% da sua obediência não agrada o coração de Deus, precisa ser inteiro, 100%. E entenda, você vai falhar. Você vai errar, mas o teu coração precisa estar submetido à palavra para que você esteja inteiro nisso e obedeça 100%. Saul não precisava ter sido rejeitado como rei, mas ele não foi. Ele foi e foi imediata a obediência dele, foi imediata. Foi interna, a gente não pode julgar, mas pela atitude dele eu já penso que não, né? Porque ele julgou que o comando, né? Não, esse aqui eu vou salvar, essa ovelhinha aqui dá bom para o sacrifício, ó, esse boi bonito, gordo, vamos poupar ele também. Então já imagino que, né? Internamente ele estava discordando, então por mais que tenha sido imediato, não foi interno. E não foi inteiro. Não foi inteiro. Inclusive é isso que o Senhor fala para Samuel quando ele vai repreender Saul. Samuel fala, o Senhor disse que, ei, por que você não obedeceu o que foi feito? E meu querido, quando chegar esse momento do Senhor olhar para você e falar, por que você não obedeceu?
Não vai adiantar ser como Saul e você querer argumentar. Não, mas eu obedeci, ei, eu fui lá. Eu só salvei aquele ali porque eu queria sacrificar para ti. O Senhor conhece teu coração. O Senhor quer que você seja inteiro. Amém? Nós vamos orar, eu quero encerrar. Quero que você medite nessa palavra no restante desse dia. Ore para que o Senhor sonde teu coração. E assim como eu, toda vez que você falar para uma criança, ei, é melhor obedecer do que sacrificar, hein? Fale para si mesmo. Pai, eu não quero te entregar sacrifícios tolos. Eu quero que meu coração esteja inteiro diante de ti. Eu quero te obedecer com tudo que eu tenho, com tudo que sou, que a minha vida seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Paizinho, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecer pelo perfeito manual que o Senhor nos deixou. Te agradecer porque esse manual aqui, ele não é como um manual de um eletrodoméstico, ele é cheio de amor, ele é cheio de vida, ele é cheio de transformação, ele é cheio de cura. Ele tem as melhores e mais perfeitas promessas e eu quero me submeter à tua palavra. Eu quero me submeter ao teu amor, eu quero me submeter à tua vontade, eu quero andar em obediência, porque eu entendo que se eu for inteira, se eu for obediente, se eu abrir mão da minha arrogância, eu vou conseguir dizer que eu amo, eu vou conseguir dizer que eu tenho fé, eu vou conseguir dizer que eu sou tua discípula, que eu sou tua filha, que eu sou embaixadora do teu reino. E Deus, nós não queremos viver de outra maneira, nós queremos ser reconhecidos como os teus filhos. E nós entendemos que essa marca nos é dada a partir do momento que nós estamos firmes na rocha. Quando nós ouvimos e praticamos a tua palavra que é perfeita, que é perfeita. Pai, nesse dia nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, que sonda e conhece os nossos corações, nos mostre as pequenas áreas que talvez ainda nós estamos em arrogância, deixando de querer entender o manual daquela área. Deus, que a gente não ande achando que somos super crentes, porque nós estamos obedecendo 95%, 98%, 99,9% ao que crente exemplar que eu sou. Não. Pai, que nós sejamos inteiros, inteiros, nos humilhando todos os dias no teu altar, na tua presença e falando, Pai, eu não consigo. Pai, eu vou falhar. Pai, eu não consigo obedecer nessa área. Senhor, eu tenho feito seleções de páginas que eu vou obedecer e outras que eu não quero nem ouvir falar, porque eu não vou obedecer. Deus nos ajuda a mudar a nossa postura. Nos ajuda, Senhor, a mudar e a aceitar que nós precisamos nos submeter à tua palavra. Eu sei que o teu amor, de forma doce, vai nos envolver e vai nos levar para este lugar onde nós vamos nos quebrantar, nos humilharmos, nos arrependermos e escolher não ter grandes quedas. Nós vamos resistir às tempestades e vamos permanecer firmes, Pai. Porque neste dia nós entendemos que muito melhor é obedecer do que sacrificar. Nós consagramos a nossa vida no teu altar e pedimos que o Senhor nos ajude a andar desta maneira, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a sua perspectiva do é melhor obedecer do que sacrificar mude a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.